Eu estou muito feliz porque essa é a primeira das lives que vão se tornar tradicionais aqui, que são lives de segunda e na quarta-feira também vão ter lives 2 vezes na semana. E a intenção dessas lives é gerar, né, nas pessoas que têm acesso a esse perfil do Instagram, um desenvolvimento na inteligência emocional e espiritual, né, que são inteligências que há muitos anos atrás, alguns anos atrás, na verdade, as pessoas não levavam em consideração, né? Levava-se em consideração apenas a questão do QI e a questão só a questão do QI. Aí depois eles passaram a estudar essa questão do quociente emocional e do quociente, mais tarde então, do quociente espiritual. O que eu acho que é muito justo, né? Porque o QI, ele faz uma aferição, né, da nossa inteligência, do nosso desenvolvimento intelectual, né? De forma que a gente pode ter uma noção e nivelar, né, a quantia e a capacidade de informações que nós somos capazes de absorver, compreender, reter, né? Através dos nossos sentidos, enfim, a nossa cognição, né? Ela pode ser medida através do QI. E o QE e o QS, eles até um tempo atrás eram ignorados, mas você entenda, nós somos um ser complexo, né? Nós não somos simplesmente um corpo, né? Nós temos mais nuances do que só essa, da nuance física, da nuance fisiológica, né? Então, quando se ignorava, né, essa questão da inteligência emocional e mais tarde surgiu também a questão da inteligência espiritual, quando se ignorava, não se entregava uma noção completa do nosso potencial de inteligência, né? Somente era medida da cognição e tal. E aí isso vem se desenvolvendo de muitos anos para cá, as ciências elas não param, né? Os cientistas, os pesquisadores, eles não param, uma experiência após a outra e uma constatação, né, após a outra. E graças a Deus isso vem sendo divulgado e isso vem sendo trabalhado e estudado, né? Isso, graças a Deus, chegou num público mesmo, né? Chegou e se tornou uma coisa acessível, né, para todos nós. E que bom, porque quando você desenvolve a questão do emocional e a questão do espiritual, você tem 3 vantagens gigantescas a pessoas que não compreendem, não recebem e não buscam desenvolver isso. A primeira delas é que quando você trabalha a sua questão de inteligência e desenvolvimento emocional e espiritual, você tem uma vida com menos problemas, ou pelo menos com problemas mais facilmente solucionáveis, ou seja, você mete menos o pé na jaca, né? Você faz menos caca na vida e por isso você traz menos consequências negativas, né, para sua própria vida. E aí o legal também que tem outras coisas também, que eu anotei tudo aqui, deixa eu olhar minha conta. Porque, ai meu Deus, eu dei um play no negócio aqui. Porque assim, 1 milhão de coisas, mas eu selecionei 3 que são as principais. Então, em primeiro lugar, uma vida com menos problemas, né, uma vida de alguém que desenvolve a inteligência emocional e espiritual, uma vida com menos problemas, uma vida com problemas mais facilmente solucionáveis, né? Ou então você consegue ter uma vida mais leve, mais tranquila, mais feliz, né? Porque com o desenvolvimento emocional e espiritual, a sua mentalidade ela vai se modificando e a tua forma de ver as coisas se modificam. Então, não necessariamente num primeiro momento você vai ter uma transformação exterior, né, externa. Num primeiro momento, quando você inicia esse desenvolvimento da sua inteligência emocional e espiritual, você vai começar a mudar dentro de você.
Mas assim, eu posso dizer que é tipo, vem a cavalo, tá? Vem a foguete o negócio. De repente, do nada, você começa a perceber que as coisas no seu entorno também mudam. E mudam assim, não necessariamente porque você colocou a mão ali e começou a executar. Mas porque parece não, é uma atração, né? Uma atração energética, uma atração que a Bíblia chama de espiritual, né? De frutos que começam a vir depois que a sua mentalidade muda, depois que a sua forma de ver as coisas muda, porque você começa a se entender melhor e se desenvolver melhor nessa parte da emoção e na parte espiritual também. Porque eu não consigo, é claro que tem uma diferenciação entre uma e a outra, né? Mas eu não consigo, tipo, passar uma faca no meio das duas assim e separá-las, porque eu acho que a parte da questão emocional e espiritual, elas andam muito juntas, muito. Elas estão aqui no nosso interior, né? Elas moram no mesmo lugar. Eu costumo pensar que elas alugam o mesmo apartamento ou que elas estão no mesmo condomínio, que é aqui, né, no nosso cérebro. E elas vão funcionando aqui dentro da gente. Terceira coisa que acontece quando você começa a estudar a respeito da inteligência emocional e espiritual é que você consegue desenvolver-se melhor. E você se desenvolvendo melhor, você aumenta o seu potencial. Mas como assim eu aumento o meu potencial? De que potencial é esse que você está falando? Do potencial de todas as áreas da sua vida. Porque a partir do momento que você começa a dominar e reestruturar as suas emoções que outrora estavam desestruturadas e que você as estava utilizando sem planejamento, sem inteligência, sem tomar um cuidado de entender que absolutamente todas as coisas que você põe para fora, elas estão saindo de dentro de você. E que muitas vezes dentro de você não está um ambiente certo, ou você não está tirando o que você deveria estar tirando corretamente de dentro de você. Então, a partir do momento em que eu começo a me desenvolver espiritualmente e emocionalmente, eu começo a prestar mais atenção nisso, né? E eu prestando atenção, eu enxergando, eu costumo falar que ninguém consegue vencer de um inimigo que você não enxerga. O inimigo que você não vê, o inimigo que chega sorrateiro, que você não conhece, que você nem vê a cara dele, que se eu olhar, eu não sei, essa cara é do meu inimigo, não é do meu inimigo. Você não vence esse inimigo. Você só consegue vencer um inimigo realmente quando você o conhece. Você só consegue realmente obter um êxito, né, sobre alguma coisa que antes estava te derrubando, que estava te maltratando, que estava te trazendo algum tipo de prejuízo, no momento em que você conhece isso. E se você não começar a olhar e estudar as tuas emoções, o teu espírito, se você não começar a buscar a sua cura e o seu desenvolvimento nessa área, muito provavelmente essas três coisas que eu falei, esses três benefícios de desenvolver as emoções e o espírito, você não vai obtê-los. E muito provavelmente esse terceiro benefício, que seria o desenvolvimento de absolutamente todas as áreas da sua vida, você também vai ficar preso naquilo, você também não vai conseguir desenvolver isso com mais tranquilidade, com mais sabedoria e numa velocidade muito maior do que alguém que não se preocupa com esse tipo de assunto, né? E hoje, quando eu resolvi fazer essa primeira live, o que me veio, o que já estava pairando já na minha mente, era a respeito de ajuda, né? Porque ajuda, você fala assim, você fala a palavra ajuda, ajudar os outros, nossa, parece uma coisa assim tão digna, tão poderosa, parece uma coisa tão necessária, parece um negócio assim que você fala, meu Deus, né? Que digno isso, né? A gente vê pessoas que viveram por ajudar os outros, né? Que estão na história aí, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, né? Que foi uma mulher que, tipo, a vida dela e tantas outras, né? E tantos outros também que tiveram a sua vida para ajudar pessoas, né? Para servir pessoas, né? E você fala, meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas existem algumas nuances a respeito da ajuda que a gente precisa estudar com muito cuidado, que a gente precisa falar dessas nuances com muito cuidado, porque ela pode ser um tanto quanto perigosa, né? Essa primeira noção que a gente tem, esse primeiro negócio que você olha e fala, meu Deus, como é maravilhoso ajudar,
né? Que pessoa mais digna é essa que ajuda, que faz, que acontece. Se você ficar muito preso só nessa noção e você não prestar atenção nas nuances que tem em torno da ajuda, muito provavelmente isso pode se tornar algo perigoso para a sua vida pessoal, isso pode se tornar algo perigoso para o seu propósito, sabe? Pode se tornar algo perigosíssimo para aquele plano, aquela essência do seu princípio, da sua origem, do porquê você está aqui, do para que você está aqui. Então, se você não tomar cuidado com essa questão da ajuda, você pode acabar envenenando, né, um plano original que existia desde que você começou a ser formado ou até antes disso, eu diria, né? Então, a gente vai falar disso agora, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, tá, bora começar. Então tá. Gente, igual eu falei, esse negócio da ajuda, poxa, que digno, né? Que coisa maravilhosa, como é bonito você falar em ajuda e tudo mais. E por que a gente já chega e dá de cara com essa noção, assim, da ajuda? Porque a ajuda, ela está extremamente presente no caráter de Deus, o Criador do universo, né? O Criador, ele tem na sua essência, ele tem dentro dele essa coisa de ajudador, né, muito poderosa, né? Ele mesmo, por vezes na Bíblia, ele mesmo se chamou de ajudador de Israel, né? O ajudador do povo de Israel. Ele, quando criou o homem, olhou para Adão ali e conforme a Bíblia fala, ele olhou para Adão e falou: nossa, não é legal que o homem esteja só. E a Bíblia diz que daí então Deus se preocupou em fazer uma ajudadora. Olha que palavra linda para a mulher, né? Uma ajudadora para o homem. Olha que coisa linda. Então assim, você percebe muito facilmente quando você estuda a Bíblia, que para mim é a sabedoria milenar do Espírito. Se você quer desenvolver vida espiritual, olha, podem até haver outros caminhos. Caminhos, mulher, pelo amor de Deus. Podem até haver outros caminhos, mas eu desconheço, né? Eu até sei de alguns, creio que não funciona. Inclusive os que eu sei, a Bíblia fala a respeito desses que eu sei. Mas o que deu certo na minha vida e que mudou totalmente a minha história, mudou totalmente o meu ser e realmente me deu resultados, foi a questão bíblica, a questão da sabedoria bíblica. Então é nela que eu me pego e é nela que eu vou. E aí a gente consegue notar isso, né? Essa coisa do caráter de ajudador que Deus tem, né? Que Deus possui. E isso é muito forte. E absolutamente todas as coisas que estão no caráter de Deus, embora não pareça, mas absolutamente todas as coisas que estão dentro de Deus, no caráter de Deus, elas também estão dentro da gente. Ah, Gislaine, mas por que não parece nem um pouco que os seres humanos que eu conheço tem um pouquinho de Deus dentro dele? Porque toda essa essência, ela está escondida lá embaixo de muita cultura errada, ela está escondida embaixo de muita experiência ruim, ela está escondida embaixo de memórias não acessíveis porque estão no inconsciente, no subconsciente, né? Não é fácil acessar essa essência de Deus. Não diria que não é fácil, porque eu não gosto de falar isso, eu não gosto de falar que alguma coisa é difícil, que alguma coisa não é fácil. Mas não é simples, não é num estalar de dedo. Você precisa trazer primeiro a consciência, né? Você precisa trazer primeiro a consciência das coisas que você ainda não sabe, nunca ouviu falar, não ficou sabendo. E depois tem toda um trabalhar, tem todo um processo, né, que Deus utiliza para que a gente possa conseguir retomar essa essência que vem lá do nosso Pai, lá de dentro de Deus, da onde a gente saiu, sabe? Então, o nosso espírito tem sim a capacidade de acessar todas as coisas que tem no caráter de Deus, assim como a ajuda, que é forte no caráter de Deus, né? Também o salmista Davi, se a gente for falar mais da Bíblia, o salmista Davi, ele falava muito de Deus como seu ajudador, né? E Deus de fato era, né? Eu acredito que o relacionamento com Deus mais verdadeiro, mais honesto e mais
é fácil de você copiar e de você copiar no sentido de você fazer um modelo, né? De você seguir um modelo. É o relacionamento de Davi com Deus, né? Um relacionamento com Deus, assim, de um ser humano com Deus que eu acho que é muito palpável, muito verdadeiro, muito honesto e assim, com bastante atuação de Deus na vida da pessoa, é Davi. E Davi falava que Deus era o ajudador dele, né? Então tem essa essência pura, maravilhosa da ajuda. Mas veja bem, como eu falo que tem as nuances, né? Será que a ajuda, o que ela tem a ver, gente, com a vida espiritual, com o conhecimento, né, espiritual, com o conhecimento emocional? O que isso tem a ver? O que ajuda tem a ver com as emoções? Gente, tem absolutamente tudo a ver com as emoções. Porque quando as tuas emoções elas não estão equalizadas, a tendência que você tem de fazer caca querendo ajudar alguém é muito grande. Ou você fazer caca com você, ou você fazer caca com a pessoa que você deseja ajudar. Quando as tuas emoções não estão equalizadas, a ajuda, o tipo de ajuda que você ofere, que você oferece, ela pode ser uma desgraça, ou para sua vida, ou para a vida de outra pessoa. Quer ver uma coisa? Quando que a ajuda poderia ser uma desgraça na vida de alguém? Como pode algo do caráter de Deus, de repente, ser um negócio que faz mal para alguém? Eu digo, a saúde das emoções, ela vai dizer se a sua ajuda, ela vai determinar se a sua ajuda é uma ajuda que custa ou se a sua ajuda é uma ajuda de graça. Uma ajuda de graça é a ajuda do caráter de Deus. Como assim, Islane? Uma ajuda de graça? Uma ajuda que não custa? Como que eu vou, né? Muitas vezes eu tenho que, sei lá, a ajuda que a pessoa quer, precisa de um dinheiro. Eu tenho dinheiro para ajudar, eu não vou ajudar porque é uma ajuda que custa. Gente, vai anotando. Eu falei para pegar papel. Vai anotando aí. 2 tipos de ajuda. A ajuda que custa e a ajuda que é de graça. A ajuda que Deus gosta, a ajuda do caráter de Deus é uma ajuda de graça. Mas calma que não tem nada a ver com pecúnia. E para te provar que não tem nada a ver com pecúnia, eu vou te contar uma história que aconteceu quando Jesus estava ensinando os discípulos dele. E alguém perguntou para ele assim: mas Senhor, eu tenho que fazer bem ao meu próximo? Ele disse: sim, tem que fazer bem ao próximo. Mas como que eu vou fazer bem ao meu próximo? Quem é o meu próximo? E aí Jesus pegou e contou uma parábola para ele. Jesus falou assim: olha, tinha um cara que estava passando numa estrada e ele foi saqueado. Peraí, Steph, eu tô sem bateria aqui, tá? Se você puder me salvar, tá acabando minha bateria. Que eu tava... Ah, tá. Aí Jesus fez o seguinte, ele falou assim, tinha um cara que tava na estrada e esse cara foi saqueado. E os saqueadores deram uma surra nele, largaram ele assim a ponto de morrer, sabe? Tava tudo roxo, ensanguentado, jogaram ele lá no meio da estrada. E aí Jesus pegou e falou assim, ele tava falando isso para judeus, tá? Pra gente da religião dele. Aí ele falou bem assim, aí passou um sacerdote. O sacerdote seria tipo um padre ou um pastor, alguém bem o cara top da igreja, sabe? E aí o pastor viu aquilo, o padre, sei lá, o sacerdote, viu aquilo e ele pegou e saiu, tipo, não sei nem quem é, saiu fora. E aí passou um levita. Levita era da tribo, eu não sei onde está meu carregador, você pode pegar pra mim? Dá pra colocar aqui, será? Ou não sei. Não tem como. Não tem como. Do celular? Como assim do celular? Carregador do celular? Sim, filho. Por favor. Porque o celular que tá acabando a bateria. E aí, gente, desculpa, porque eu fiz a caca de não carregar o celular. Presta atenção.
E aí, Jesus passou aquele levita. Levita era um cara que servia dentro do templo, né? Era o pessoal que tocava as músicas e tal, estavam ali servindo dentro. Então, era gente que servia dentro da casa de Deus. E esse levita passou e fez de conta que não viu nada e, ó, vazou. Aí veio um samaritano. E na época, os judeus e os samaritanos, eles eram arqui-inimigos rivais, que um passava do lado, o outro cruzava a rua para não passar na frente, sabe? Eles não se falavam, era um negócio assim, esquisito. E aí Jesus falando pros judeus, que detestavam os samaritanos, né? Ele falou assim, então passou o samaritano e ele viu o cara daquele jeito, falou, meu Deus, né? Aí o samaritano foi lá, derrubou um vinho nas feridas do cara, derrubou um azeite nas feridas do cara, atou, né? Passou um paninho, um negocinho e tal. E colocou ele em cima do cavalo dele, perna pra quem te quero, levou ele pra ver se ajudava ele. E aí o cara desacordado ainda, o samaritano foi lá e deixou ele tipo num hotel, né? Numa pousada lá. E aí ele pegou e falou pro dono da pousada, falou, olha, vou deixar um dinheiro aqui pra você. Ele deixou um dinheiro, falou, olha, esse dinheiro aqui é pra você cuidar dele, né? Se sobrar alguma coisa ou se faltar, eu venho aqui depois e te dou mais dinheiro, mas cuida dele, faz o que for preciso, eu volto aqui depois, né? Você fica com esse dinheiro aí, se precisar de mais dinheiro, né? Você cuida, isso, hospedagem, obrigada. Você cuida e aí depois eu te dou. E aí Jesus pega e faz uma pergunta, falou, legal, e agora, quem que foi o próximo daquele cara que tava arrebentado no chão? Aí os judeus com a cara mais de tacho do mundo tiveram que falar pra ele, Senhor, foi aquele samaritano, né? Falou, exatamente, foi aquele samaritano. Ele falou, porque ele se moveu de íntima compaixão por aquele homem que tava no chão, né? Aí você fala pra mim, mas então essa ajuda custou, porque ele pôs dinheiro, né? Ele pôs dinheiro, então custou ajuda. Não, porque não se trata de dinheiro. Essa é a ajuda de graça. É uma ajuda que por mais que você vá colocar dinheiro, você não vai se envolver com a pessoa, entende? Ele foi lá e deixou o cara na hospedagem, foi viver a vida dele. O samaritano foi cuidar dos negócios dele, minha querida. Ele não ficou lá perdendo tempo, ele não ficou se envolvendo, ele não ficou criando história com aquele homem que ele cuidou. Ele deixou lá e falou, cuida, ajeita, quando eu voltar eu pago se faltar alguma coisa. Pronto, ponto final. É assim que é uma ajuda grátis, uma ajuda de graça. Por mais que você dê o dinheiro, entendeu? Você coloque dinheiro, ele colocou dinheiro lá, mas não custou nada pra ele, porque ele não se envolveu. Ai meu Deus, derrubou meu trem, tudo. Não, volta a luz, volta a luz, volta a luz. Não custou pra ele, porque achou o cara, né? Derramou lá, gastou um azeite que era caro, gastou um vinhozinho que também não era barato, e foi lá, gastou um dinheiro e tal, mas fez tudo o que tinha que fazer pelo cara e não se envolveu. Olha que coisa maravilhosa, você poder ajudar as pessoas sem ter que ficar sofrendo e se pegando naquela pessoa. E meu Deus do céu, então qual que é a ajuda que não custa? A ajuda que não custa é a ajuda que você não é obrigado a se envolver. É a ajuda que você não é obrigado a fazer um compromisso com aquela pessoa. Sabe? É uma ajuda que você pode prestar, movido de um sentimento honesto, verdadeiro, né? Uma nuance do caráter de Deus, né? Que é essa íntima compaixão, essa vontade de fazer pelos outros, porque Deus quer fazer pelos outros. Mas entenda, nem mesmo Deus, se você ler a Bíblia, principalmente no Velho Testamento, nem mesmo Deus ajudava alguém sem uma contrapartida. E quando eu digo sem contrapartida, quando ele era o ajudador de Davi, por exemplo, Davi tinha que andar ali, ó, bonitinho, na linha do jeito que Deus falava. Quando ele dizia que ele era o ajudador de Israel, ele falava, tudo bem, vou fazer tudo por vocês, mas vocês pegam e ficam dentro da minha lei. Não desvia para a esquerda, não desvia para a direita, que eu te ajudo. O que Deus disse para Josué, depois que Moisés morreu, que eles tinham levado o povo todo do Egito para a terra de Canaã?
Quando Josué foi entrar na terra de Canaã, que ele ia ter que lutar de espada mesmo, gente, de matar, de sangue descer mesmo, sabe? O que Deus falou para Josué? Deus falou para ele o seguinte, ó, seja forte e corajoso, não se desvia do livro dessa lei, não se desvia. E quando se desviou, quando alguém fez o que não devia, lá na tribo de Israel, quando estava acontecendo essas guerras e tudo, e eles conquistando a terra de Canaã, Deus falou assim, Deus pegou, eles foram para uma batalha, morreu um monte de gente. Josué voltou e falou, ai Deus, o Senhor não falou que o Senhor estava com a gente? Deus pega e fala para Josué, e vocês não falaram que vocês obedeceriam? Alguém na tribo de Israel desobedeceu a minha ordem. Gente, entenda, até ajuda tem contrapartida. E quando eu digo contrapartida, se você vê o caso do samaritano, que eu falei da parábola de Jesus, ele não fez nada pelo cara que ajudou ele. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer pelos outros sem esperar alguma coisa Oh, meu Deus. Em troca, mulher. Em troca. A gente tem que fazer as coisas sem esperar algo em troca, entende? Sem nenhum tipo de intenção, a não ser você ser movido realmente para ajudar alguém. Agora, a partir do momento que você, para ajudar alguém, você tem que fazer um compromisso, aí, minha querida, que haja contrapartida. Porque se não houver contrapartida nesse compromisso de ajuda que você fizer, você vai se lascar. Você vai se lascar porque você vai entrar na ajuda que custa. E a ajuda que custa, ela te obriga a um compromisso. Ela te obriga a um relacionamento. A ajuda que custa é a ajuda que tem a capacidade gigantesca de roubar o que tem de mais importante na sua vida, que é o seu propósito. A ajuda que custa, ela pode arrancar de você a sua paz. A ajuda que custa, ela desmantela teus planos. Você se envolve com aquela pessoa a quem você queria ajudar, a quem você estava com a maior boa vontade do mundo. E, gente, isso é uma coisa que pega muito a pessoa religiosa. Porque a pessoa religiosa, a pessoa que entra de cabeça, não em Deus, porque é outra coisa, não na espiritualidade, mas a pessoa que inocentemente, né, se deixa envolver por uma atmosfera religiosa, essa pessoa entra de cabeça, ela é assim, ela não enxerga que calma, não é de qualquer jeito que Deus determina que se ajude, entende? E muita gente, inclusive eu vivi isso na minha vida, né? Eu entrei numa atmosfera religiosa com o coração mais puro do mundo, acreditando que eu estava conhecendo a Deus. E estava, de certa forma estava, porque depois Deus ensina, né? Deus mostra, Deus te arranca daquele lugar que você estava enganado, Deus te tira da confusão e te leva para a luz. Graças a Deus, que coisa maravilhosa. Quando você realmente se envolve com Deus e quando você, com toda a sua limitação, você tenta dar essa contrapartida que Deus pede, né? Com toda a sua limitação, com toda a sua fraqueza, mas você se entrega, né, para essa contrapartida com Deus, pode ter certeza que Deus vai revelando, entende? E muitas pessoas, por uma questão religiosa, pensam assim, nossa, mas eu sou tão de Deus, eu preciso provar que eu sou de Deus. Aonde eu for, eu vou ajudar as pessoas. Com quem eu tiver, nossa, eu sou muito de Deus, sabe? Eu sou tão de Deus que eu tenho eu tenho muito que ser de Deus. E aí a pessoa acha que porque ela é muito de Deus e porque ela quer muito ser de Deus, ela se entrega todo o ouro dela, toda a pérola dela para um mundo de porco, sabe? Isso aconteceu na minha vida, isso aconteceu na vida de um mundo de gente que eu conheço, entende? E vamos lá, Patrícia Dantas Carvalho. Oi, Pati, cheguei, amo te ouvir, suas palavras me alimentam. Que bênção, glória a Deus. Gente, eu fico tão feliz, eu tô vendo aqui, hoje era para eu estar transmitindo pelo YouTube também, só que eu não consegui, pensa, hoje foi o dia. Deu tudo ruim, deu ruim, não consegui transmitir pelo YouTube e tô vendo que tem pouquinha gente aqui. Só que, sabe, meu coração tá numa alegria tão grande, porque quando a tua intenção realmente é ajudar, e quando você abre mão da vaidade, você fala assim, Deus, se eu ajudar uma pessoa, ou se eu ajudar 1 milhão, eu tô fazendo o teu gosto, tô fazendo a tua vontade, eu tô fazendo o teu propósito, eu não tô preocupada se tem 4, se tem 1, se tem 2,
Se Deus tocar no coração de uma pessoa, né? Se Deus alcançasse, se essas palavras que eu tô falando ajudar no teu desenvolvimento, sabe? E realmente fazer diferença na sua vida, porque não adianta você pegar, escutar, tomar consciência e não fazer nada a respeito, né? Me ajuda a te ajudar, né? Tem aquela coisa do me ajuda a te ajudar. A gente tem que tomar consciência e a gente tem que... Por que eu falo? Eu sempre falo. Eu fiz uma sessão essa semana com uma pessoa e essa mulher é de São Paulo e a gente fez pelo Zoom. E essa mulher falou pra mim assim, eu fiz uma pergunta que eu sempre faço lá, que é a respeito de momentos ruins da vida. E essa mulher falou pra mim, um dos piores momentos que me judia quando eu lembro, não nessas palavras, é palavra minha, mas enfim, o que ela quis dizer foi isso. Ela falou assim, eu fui boazinha demais com gente que não deu valor. E gente, e Deus ministrando essa coisa da ajuda em mim, porque eu passei por uma situação que umas 2, 3 semanas atrás também, com pessoas com quem eu estava me envolvendo profissionalmente, já estava 3 semanas no projeto. Já ia fazer, né, 3 semanas no projeto. No outro dia fazer 3 semanas no projeto. E, gente, essa pessoa me escorraçou assim, sem motivo, sabe? A pessoa estava meio alterada, não sei lá. A gente foi fazer uma reunião e aí no meio dessa reunião tinha, e aí a pessoa ficou meio alterada e me escorraçou, sabe? E, gente, olha, eu passei assim uns 2 dias chorando, sofrendo com aquilo, mas eu falei, cara, que livramento de Deus. E Deus começou a falar isso pra mim. Falou, nossa, você foi toda com a cabeça de eu vou ajudar essas pessoas, eu vou fazer, nossa, as pessoas estão precisando tanto, né? Porque a pessoa chega em você e fala, ai, a minha vida tá assim, a minha vida tá não sei o quê, ai, tá tão difícil, nós estamos passando uma luta assim, uma luta assim. Aí você com essa cabeça, né? Tipo, eu nasci pra ajudar o mundo, eu vim pra ajudar as pessoas, Você vai se envolvendo, menina, eu cheguei a fazer um compromisso com essa turma. Mas graças a Deus, Deus fez a pessoa me escorraçar e a pessoa me livrou do compromisso, você tá entendendo? E quando aquela pessoa me escorraçou, eu falei assim, gente, chorei e tal, sofri, porque é muito difícil, né? Você ser... Nossa, vocês não têm noção da situação, como foi horrível. E por nada, por uma coisa muito pequena. Claro que eu poderia ter evitado, né, se eu tivesse não dado a minha opinião a respeito da reunião que nós fizemos e tal, eu poderia ter evitado. Mas a pessoa me destruiu ali na hora, sofri 2 dias. No 3º dia, Deus estava falando para mim, querida, te dei um livramento porque você ainda está muito imatura. Você ainda está fazendo aliança com quem eu não quero que faz aliança, porque você está escutando conversa, começa a escutar atitude, começa a olhar em volta. Gente, se eu tivesse tido um pouquinho mais de tino, eu tinha percebido que aquelas pessoas eram extremamente problemáticas e que elas estavam passando aqueles problemas terríveis por conta deles serem do jeito que são. E não porque são os anjos e de repente veio um exército de demônio que veio contra eles para fazer mal para eles. Não, sabe? Cada pessoa... Gente, eu ponho uma coisa na cabeça. A árvore dá o frutinho que ela pode dar. Não tem como uma árvore má dar um fruto doce. E uma árvore doce, maravilhosa, de um fruto maravilhoso, dá um fruto ruim, azedo. Não tem como. Pé de manga dá limão. Não tem. A gente precisa aprender isso. Porque a gente precisa aprender a ajudar da forma certa. Deus nos fez a exata imagem e semelhança dele. Sabe? Por isso que eu falo para você que absolutamente todas as características que Deus tem dentro dele, todas os princípios que Deus tem dentro dele, o poder que Deus tem, as características que ele tem, todas foram colocadas em nós. Nós, por ser imagem e semelhança dele, a gente tem todo o potencial dentro de nós. Todo o potencial que Deus tem. E Deus, criador do universo gigantesco. Olha que coisa mais grandiosa que Deus criou, gente. Você quer uma coisa grandiosa? Olha só. Peraí, deixa eu ler um comentário da Paty. Passei isso recentemente. Hoje sinto o poder do livramento. Descobri tantas pessoas que sofreram por causa da alegria. Você vê, menina? É desse tipo. E Deus tá aqui hoje falando pra gente ficar mais esperta, você tá entendendo? Deus usa a gente assim, igual a gente que passou uns apertos, pra poder abrir os olhos de outras pessoas. Glória a Deus por isso. Obrigada, Jesus. E como eu tava falando, continuando aqui, a gente precisa ativar esse potencial de Deus que tem dentro de nós. A gente precisa ativar
por isso que a gente olha para as pessoas e fala, nossa, a pessoa não tem nada de Deus, porque a pessoa está distante da própria essência dela. A pessoa está com saudade de Deus, a pessoa violenta, uma pessoa mentirosa, uma pessoa manipuladora, uma pessoa egoísta. Gente, todas essas pessoas é saudade de Deus. Quando você vai ficando longe de Deus, que você vai caminhando longe dele, que você vai se afastando, você vai perdendo sua essência. E por que a gente está sempre tão insatisfeito? Por que as pessoas vivem insatisfeitas? Por que as pessoas vivem procurando se satisfazer com coisas de fora? Sabe, com festa, com bebida, com distrações, com Netflix, com amizade que não presta, que você sabe que não presta, sabe que a pessoa te inveja e tá ali sempre mendigando. Sabe por que as pessoas estão sempre mendigando umas às outras? Sabe, porque elas não se encontraram com a essência delas, que é Deus. Você não vai conseguir ter essa plenitude, sabe, de repente você ficar solteira, sabe, de repente você não ter um companheiro, uma companheira, e você se sentir bem. Você aproveitar o tempo que você tem solteiro, o tempo que você tem sozinha, você, sabe? Nunca, você vai tá sempre querendo se agarrar em qualquer pessoa que te dê uma migalha de carinho, de afeto. Por quê? Porque você tá com saudade de Deus. Você tá longe da sua essência. Só que nós também não pensa que você vai se isolar e vai ser feliz. Porque essa ajuda, ela faz parte de uma das coisas que Deus deixou para nós, que é da nossa interdependência. Nós somos dependentes uns dos outros. Lembra que eu falei a respeito de Adão e Eva? Que Deus fez Adão e falou, pô, não é legal que ele fique só. E Deus foi lá e fez uma ajudadora para ele. Gente, nós fomos feitos para ajudar uns aos outros. E é isso que Deus espera de nós. Deus quer que nós nos ajudemos uns aos outros. Só que para a gente se ajudar, a gente também tem que desenvolver a nossa inteligência. Porque senão, você vai fazer o quê? Você vai pegar a ajuda, que é a ajuda de graça, e vai jogar ela para lá, e vai começar a fazer a ajuda que custa. Ou seja, você vai começar a dar uma ajuda que vai envolver pessoas, que vai envolver compromissos, que vai te prender até o pescoço, que você vai se lascar, você vai gastar sua energia, você vai gastar seu potencial. E o pior de tudo, posso falar o pior dos piores, e por que Deus está abrindo o nosso olho nessa noite, nos ensinando a ser mais inteligentes? Porque cada vez que você entrega o que não é de entregar para as pessoas que estão em volta, cada vez que você faz isso, você se afasta mais um pouquinho do projeto original de Deus para sua vida. Todas as vezes que você desperdiça tempo, inteligência, amor, ou seja o que for que você dedicar para uma coisa que não era aquilo que era para você fazer, Deus está perdendo uma pessoa para estar agindo por ele e para o reino dele. Quando nós falamos de espiritualidade, a gente não está tratando de religião. Ninguém está falando de religião aqui. Graças a Deus não tem nada a ver com religião. Tem a ver com o teu lugar no reino de Deus. Tem a ver com um reino que você não consegue enxergar com os teus olhos, mas que existe. E que, posso ser bem honesta, ele é muito mais verdadeiro do que esse que a gente passa aqui. Eu creio que tem muito mais ilusão nesse mundo material do que realmente no mundo do espírito. Entende? Eu acho que o mundo espiritual é o verdadeiro. E esse que a gente está vivendo é uma matrix. O mundo cartesiano é a matrix. Entende? E se você, e prova disso é, quando você alinha o que você faz aqui no mundo cartesiano com o que você deveria estar fazendo no seu espírito, com o que o seu espírito clama que você faça. Porque Deus colocou em você um potencial, Deus colocou dons, Deus colocou você num determinado país, numa determinada família. Deus te deu tudo que você precisava e vai te dando ao longo do tempo quando você precisa desenvolver absolutamente todas as coisas que você precisa para fazer o que você nasceu para fazer. Enquanto você não estiver nesse centro da vontade, enquanto você não estiver colocado no seu lugar no reino, você vai estar perdendo tempo, você vai estar se sentindo insatisfeita, você vai estar tropeçando, você vai estar mal. Você não vai estar completo, você não vai estar bem.
Por quê? Porque você não entrou no lugar que é o seu. E para você entrar no lugar que é o seu, você tem que voltar para a tua origem. A tua origem, a tua essência é Deus. Se você não ir ter com Ele, e não se iluda não é um relacionamento de um velho de barba branca lá em cima, não. É uma pessoa. E é uma pessoa que mais na vida quer estar perto de você. Porque eu vou ser bem sincera, filho, na hora que dá um grito, uma birra, um negócio, a mãe quer estar longe. A mãe quer sair fora. Namorada, na hora que tá melenta, chata, o cara quer vazar, o cara não aguenta. Marido, mulher, tá chato, tá nojento, tá bravo, tá brigão, a gente quer vazar, a gente não quer ficar perto. Deus é diferente. Deus, do jeito que você é, Ele te quer. Mas não para te manter daquele jeito que você é, mas para te desenvolver, para fazer você se encontrar novamente com a sua essência, para fazer você se encontrar novamente com o teu plano original. Porque quando você entrar no seu plano original, aí que tudo vai fluir. E a ajuda, como eu disse para vocês, quando você dá a ajuda que custa, que é a ajuda na qual você vai ter que não gastar dinheiro, não é disso que eu tô falando. Porque você pode muito bem, uma pessoa precisar de um dinheiro, você poder dar o dinheiro para a pessoa, falar, não, toma aí o dinheiro, paga a sua conta de luz, Deus te abençoe. Maravilhoso, não custa. Não custa. Porque apesar de você ter colocado dinheiro, você não colocou vida, você não colocou tempo, você não colocou amor, você não colocou dedicação. Agora, dura é quando você coloca um compromisso diante de alguém para ajudar aquela pessoa. E eu acho que é uma frase, se não me engano, é do Confúcio essa frase. Ele diz o seguinte, ele diz... É impossível ajudar a quem não quer ser ajudado. Você não vai conseguir. E tem duas histórias da Bíblia que eu vou contar agora, pra gente encerrar a live. Eu vou falar dessas duas histórias para vocês entenderem o caráter de duas pessoas. Uma merece ajuda, a outra não merece. Presta atenção e leva isso pra sua vida. A primeira história, você pode pegar a sua Bíblia, eu até aconselho você a ler bastante a Bíblia, tá? No primeiro momento você não vai entender nada, mas Deus vai te revelar. Deus faz isso todo dia que você vai ver como as coisas mudam. A primeira história, ela tá em 1 Samuel, no capítulo 15 e 16. Livro de 1 Samuel, capítulo 15 e 16. E essa história é a respeito de um rei que Deus tinha levantado para Israel, que Israel queria porque queria um rei. Até então Israel não tinha rei. E Deus estava achando maravilhoso, porque Deus era o rei de Israel. E aí um belo dia eles falaram, não, queremos rei, porque todas as nações em volta têm rei. Gente, essa mania, eu preciso falar um dia dessa mania de querer ser igual a todo mundo. Já dizia sua mãe, você não é igual a todo mundo. Mas Israel queria porque queria Deus como pai, querido, amado. Filho tá esperneando, vai lá e fala, tá bom meu filho, eu vou te dar. Você quer um rei, eu vou te dar. E foi lá esse rei Saul. E esse rei Saul, ele tinha que ir para um lugar e exterminar o povo. Na época tinha muita guerra. E nessa guerra, Deus deu uma ordem para ele. Deus falou assim, ó, você não deixa ninguém vivo. E tiver vaca, ovelha, o que tiver, mata tudo. Não deixa sobrar nada. E aí, você volta para cá que vai estar tudo beleza, tá? O belezão do Saul, mesmo sabendo da ordem de Deus... obstinado, teimoso, sabe aquela pessoa que faz tudo do jeito que ela quer? Sabe aquela pessoa que ela não pensa em quem pediu para ela fazer? Sabe aquela pessoa obstinada, pessoa que não tem jeito de você colocar uma coisa na cabeça dela, ela vai fazer do jeito que ela quer, dane-se o mundo? Pois é, foi isso que ele fez. Ele chegou, exterminou todo mundo, menos o rei. Ele pegou o rei e quis levar para se aparecer, sabe? De certo, para mostrar, eu dominei o povo, olha aqui o rei deles, tal. Egocêntrico, né? E aí ele pegou e levou esse rei vivo. E aí ele viu que tinha umas ovelhas bem gordas, bem bonitas, uns boi bonito e tal. Ele viu aquilo e falou, nossa, vamos levar, né? Tá bonito. Vamos aproveitar esses bichos aí. Só que tinha uma coisa, Deus falou para ele que não era para levar nada. Deus falou que era para deixar tudo morto pro caminho. Não era para trazer rei, não era para trazer nada, não era para trazer ninguém. E aí Deus pegou e falou pro profeta da época que conversava com o rei, que era o aconselhador do rei, falou para Samuel, falou, Samuel, ele me desobedeceu. Ele fez o que era mal aos meus olhos. Samuel falou, não acredito. Falou, vai lá até com ele. E aí Samuel foi lá conversar com Saul. Olha as características da pessoa que você não deve ajudar, hein?
Quando ele foi conversar com Saul, ele falou assim, a primeira coisa que o Saul fez, o rei, chegou lá na frente dele e falou: oi, Samuel, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Fiz o que Deus mandou. Samuel falou assim: engraçado, você fez o que Deus mandou? Ele falou: fiz o que Deus mandou. Mentiu, mentiroso, tá? Mentiroso. Ah, você fez o que Deus mandou? Beleza, mas e essas cabras que eu tô escutando? E essas cabras? E esses boi que eu tô ouvindo berrar? De onde que esses boi veio? Ah, não, os meus soldados, olha bem, ele não falou eu. Ele era o rei, ele era o responsável. Os meus soldados jogam a culpa nos outros. Não sabe bater no peito e falar: fiz, caguei, fiz merda, e agora? Qual que é o pau que eu vou levar? Não sabe. Sabe, os meus soldados quiseram trazer, mas não trouxe para qualquer coisa. Trouxe para dar pro seu Deus, para fazer sacrifício pro seu Deus. Samuel olhou bem na cara dele e falou: você acha que Deus está preocupado com sacrifício, meu filho? Deus gosta de obediência. Olha o caráter desse cara. O cara mente. Quando o cara tá pego no flagra mesmo, que não tem o que fazer, o cara joga a culpa nos outros. E quando o trem azedou, que não tem jeito mesmo, ele fala assim: não, mas foi por uma boa causa. Você conhece gente assim? Eu conheci gente assim. Esses, sai fora, não ajuda, pelo amor de Deus, não ajuda, abandona. Abandona. Samuel era muito amigo de Saul, ele tinha se envolvido emocionalmente com Saul, e aí Deus falou para ele assim, ó: avisa Saul que ferrou para ele e ele não vai ser mais rei não. Aí foi lá e falou: ó, Saul, Deus falou que não vai ser rei. Aí ele ficou: mas não faz isso não, deixa pra lá, eu pequei contra Deus, eu confesso. Aí depois que a merda tá feita, que o trem já lascou e que o cara perdeu o que ele tinha de mais precioso, que era o lugar de rei dele, aí ele quis se arrepender. Eu me arrependi, eu pequei contra Deus, será que Deus não me perdoa? Vamos lá sacrificar pra Deus, vamos lá adorar pra Deus. E o Samuel ainda foi lá adorar a Deus com ele. E o Samuel ainda ficou remoendo isso muito tempo, até que Deus chegou para Samuel e falou: escuta, até quando você vai ficar lamentando por esse cara que eu desprezei? Então, minha querida, por mais que você seja a maior serva de Deus do universo, querido, se você for o maior servo de Deus do universo, tem gente que você tem que socar o pé no traseiro. Você tem que sair fora. Tem gente que você tem que cortar a volta, você não tem que ajudar todo mundo. Aprenda. Você tem que ajudar quem merece ser ajudado. E esse cara, um cara assim, com essas características, exatamente aqui, quem que tá falando? Vivian. Você conhece gente assim? Aí, Patrícia, tá vendo? Vocês duas conhecem, né? Joga a culpa em outras pessoas para se livrar. Gente, esse povo não merece ajuda. Entende? Agora eu vou contar uma história pra gente poder encerrar essa live que já tá super mega longa demais, que eu nem queria escrever uma live bem rapidinha, não deu. É o seguinte, tem uma mulher que vocês vão ler a história dela na Bíblia, anota, sempre que for ver minhas lives, pega um papel, pega uma caneta, que você vai anotar os insights que você tiver, você vai anotar as passagens bíblicas e você vai dar uma olhada, porque você precisa desenvolver o seu espiritual. Eu não vou conseguir estar aí com você te desenvolvendo, eu posso te ajudar daqui, mas quem vai ter que fazer a sua parte é você. Então pega o papel e anota, deixa eu ver onde está a história dessa mulher. A história dessa mulher está em 2 Reis. Peraí que eu já te falo. 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 8. 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 8. Essa mulher é a Sunamita. Ela é chamada assim de Sunamita. Olha como que essa mulher é uma mulher especial, diferente. Tinha um profeta na época que era muito poderoso, que Deus deu muito poder a ele, que era o profeta Eliseu. E Eliseu tinha um mocinho, um pupilo que andava com ele, chamava-se Geazi.
E aí eles faziam essas viagens juntos, de um lugar para o outro, onde Deus mandava, sabe? Para atender o povo, para falar com o povo e tal. E aí essa mulher via ele passando sempre pela propriedade dela e do marido dela. E aí essa mulher falou, nossa, eu acho que esse homem é um santo homem de Deus. Vamos começar a tratar eles bem, vamos dar uma comida. E o marido falou, vamos, serve uma comida. Então sempre que eles passavam, eles se alimentavam lá e tal. E aí ela foi mais além, ela falou, você sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um quarto para eles descansarem, dormirem quando eles passarem aqui. E o marido falou, beleza, pode fazer. Ela fez o quarto e tal, e sempre que eles passavam, ele dormia lá naquele quarto. E aí um belo dia ele falou assim pro pupilo dele, pro Geazi. Ele falou, escuta, essa mulher faz tanto por nós, o que essa mulher precisa? A mulher era rica, a mulher era bem casada, a mulher tinha um monte de empregado trabalhando para ela, a mulher não queria nada. E aí foram perguntar para ela, e aí, o que você quer? Ela falou, eu não preciso de nada, eu tenho tudo. Mas eu acredito que Deus lá no fundo sabia um desejo que ela tinha no coração dela e que ela achava já que era impossível, então ela desprezou aquele desejo do coração dela. Aí o homem de Deus falou, eu notei que essa mulher não tem filho. Chama ela aqui. Aí chamou e o profeta falou assim, ó, daqui 1 ano você vai estar com uma criança no braço, o filho seu. Aí ela jogou pra fora, que ela realmente tinha aquele sonho, mas que ela tinha desistido absolutamente daquele sonho. Ela falou, não mente pra mim não. Não mente pra mim não, não vem com essa conversa não. Ele falou, não, daqui 1 ano a gente conversa, você vai estar, ó, balançando a criança. Tá, mulher engravidou, dali 1 ano a mulher tava amamentando o bebê, maravilhoso. Criança cresceu, o profeta continuava passando por lá. Moleque tinha aí, sei lá, seus 12 anos. E um belo dia ele lá, o pai dele colhendo, né, fazendo a colheita e tal, e ele foi lá em volta e, pai, tô com dor de cabeça, com dor de cabeça. O pai mandou os servos levarem o menino para a mãe. Quando entregaram o menino no colo da mãe, da sunamita, ela notou que ele estava muito mal. De repente o guri desfaleceu, morreu. Aquela mulher, quando viu que aquele menino morreu, e ela sabia que o profeta morava lá no Monte Carmelo, ela sabia o caminho que ela tinha que tomar para falar com o profeta, ela não falou nada pra ninguém. Gente, aprende isso com essa mulher. Para de falar dos seus problemas pros outros. Para de abrir a boca sobre os seus problemas. Essa mulher de boquinha fechadinha, ela pegou e colocou o guri lá no quarto do profeta para ninguém achar o guri. Falou pro marido, falou, me dá um servo e um jumento e eu vou partir, vou fazer uma viagem, preciso ir num lugar. O marido falou, mas o que só preciso ir num lugar, posso ir num lugar? Beleza, vai pro lugar, tá. A mulher foi com o servo, falou pro servo, falou, não pare em lugar nenhum, continua a viagem e nós só vamos parar a hora que chegar lá na casa do profeta. Passou uma pessoa, e aí fulana, tá tudo bem. E aí, você tá boa? Tudo vai bem. Guri tá morto lá em casa, tudo vai bem. Por quê? Porque eu não tenho que falar do que é problema meu para quem não merece escutar e para quem nem sequer pode fazer alguma coisa por mim. Entendeu? E aí essa mulher seguiu essa viagem. E aí veio o servo, o pupilinho, Geazi, viu ela de longe. O profeta falou, vai ver o que essa mulher quer, essa mulher tá chegando aí. Aí ele foi lá encontrar com a mulher, falou, e aí, o que é? A mulher viu que era o servo, que não era homem de Deus, o que ela falou? Tá tudo bem, só precisa ir ali falar com o seu companheiro ali, só isso. A mulher foi, seguiu a viagem, continuou. Quando ela chegou na frente do profeta, ela olhou bem pra ele e falou assim, escuta, eu não te falei que eu não te pedi nada? Eu não falei pra você não mentir pra mim? E diz que ela caiu no choro e aí o profeta já sabia que tinha acontecido alguma coisa com o Piazito lá, com o guri. E aí eu sei que ele falou assim, ajeita os negócios e vai lá ajeitar o guri. Pega o meu cajado, põe na testa do guri pro guri voltar à vida. Ela falou, nem pensar que eu volto pra minha casa se não for com você. Eu não tenho conversa com esse menino que é pupilo seu, a minha conversa é com o senhor. Ele falou, então tá bom. Aí eles pegaram e voltaram. E no final das contas eu sei que aconteceu um monte de coisa e o menino voltou à vida porque o profeta conseguiu trazer ele novamente à vida. O que eu aprendo com isso? Ajuda recíproca. A mulher fez pelo profeta, o profeta fez pela mulher. A mulher tinha o caráter de uma pessoa, olha que mulher inteligente, gente.
Você tá entendendo? Olha o caráter dessa mulher. Tenta comparar o caráter dela com aquele cara lá, com Saul. Não tem como. São duas pessoas completamente diferentes, né? E ajuda recíproca. Gente, quando é pra você se envolver, quando é uma ajuda que custa, põe isso na sua cabeça. Seja recíproco. Quando for uma ajuda que vai custar um compromisso teu, que vai te custar tempo, que vai te custar vida, que vai te custar todo tipo de envolvimento que você imaginar, emocional e espiritual, que seja recíproco, tá bom? Essa, gente, olha, eu vou falar uma coisa, se a gente aprendesse essas lições de verdade, e se a gente aplicasse na nossa vida de verdade, eu garanto que assim, ia diminuir muitos problemas da vida da gente. Demais, se a gente aprendesse rápido essa lição, sabe? E eu achei muito maravilhoso o que Deus fez comigo na minha experiência lá, que eu tive aquela situação, questão profissional com aquelas pessoas lá, com aquela turma, e de repente eu tava me envolvendo, de repente eu tava aumentando o meu compromisso com eles, de repente, e Deus foi lá e pam, cortou. E Deus pegou e me falou, escuta, acorda, não é assim, não se faz de boazinha, para de se fazer de bonzinho, você não precisa, você não vai ganhar nada se fazendo de bonzinho, não adianta, seja realmente bom, mas antes de ser bom para os outros, você tem que ser bom para você mesmo. E a gente não tá falando de egoísmo, porque como eu falei para vocês, está no caráter de Deus a ajuda, Deus é ajudador, Deus nos fez ajudadores, entende? Só que a ajuda não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito que você vai ajudar os outros. Porque não é de qualquer jeito que você vai se ajudar. Você tá entendendo? Então é com isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Então assim, olha, de verdade, eu acredito que essa mensagem que Deus trouxe pra gente hoje, esse conhecimento, sei nem falar o que é, gente. Coisa maravilhosa, né? A respeito da ajuda, eu acho que ela faz toda a diferença na vida da gente. Toda a diferença na vida da gente. E é aquilo que eu falei. Deus era o ajudador de Israel? Era, mas eu quero contrapartida. Eu vou te ajudar, mas faz o que eu pedi. Eu vou te ajudar, mas age como eu falei pra você agir, sabe? Agora, ajuda que não te custa, ajuda de graça, mesmo que você for dar dinheiro pra alguém, entende? Não é de pecúnia que a gente tá falando. Ajuda que não custa envolvimento, menina, vai lá, ajuda, sabe? Faz umas comidas, leva pro povo que tá na rua. Tem gente precisando das roupas que você não quer mais. Tem gente de verdade passando frio, fome. Tudo que você pensar. Gente, pra você ajudar é o que mais tem. Agora, e você quer ajudar dessa forma? Né? Aprenda a ajudar da forma correta, tá bom? Eu vou deixar essa live salva. Eu, se fosse você, mandava assim pra Deus e o mundo que você conhece. E eu tenho certeza que isso aqui vai ser bênção, como foi bênção na minha vida quando Deus ministrou todo esse ensinamento para mim. Eu sei que vai ser bênção na vida de vocês também. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Espero realmente que o Espírito Santo faça uma obra linda, perfeita. Que o seu propósito não seja perdido. Que as distrações sejam arrancadas da sua vida. E que Deus te arranque da mão assim de todas as forças contrárias, entende? Te coloque lá no centrinho da vontade dele, que você cumpra todos os propósitos que você tem para cumprir na terra. Que a sua vida seja rica, seja próspera, seja maravilhosa. Abraço, gente, até a próxima quarta-feira.